Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Nordeste. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, sou especialista em ciências criminais pela PUC de Minas e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma análise de edital. Nós vamos falar hoje sobre o concurso da GCM de Cairu, na Bahia. Mas antes, se você é novo por aqui, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal MGL Nordeste, deixa o like no vídeo para você ficar por dentro de todas as novidades, análise de edital, aulas, revisões acerca dos concursos de guarda municipal no Nordeste, beleza? Pessoal, vamos lá, vou compartilhar na tela com vocês, num primeiro momento, algumas imagens, né, da cidade para que a gente possa conhecer um pouco melhor desse município de Cairu, na Bahia, pelo que eu entendi, um arquipélago. Eu não conheço pessoalmente, mas assim, cara, que lugar bonito, de verdade mesmo. E assim, pouca coisa, né? Ó, 8 praias de Cairu, Bahia, que você deveria visitar. Cairu, um município arquipélago cheio de riquezas. Então, quer dizer, parece realmente ser um destino paradisíaco, como diz as chamadas aqui das reportagens. Achei muito bonito mesmo, né? Era o que eu precisava assim no finalzinho de ano. Era um mês aqui e o WhatsApp bloqueado, pessoal. Brincadeiras à parte, nas nossas pesquisas aqui, o último censo do IBGE é um município pequeno, né? Aí com aproximadamente 18 mil habitantes. Um tanto quanto distante da capital, né, Salvador, aqui até deu uma diferença absurda. Tem um trajeto que aqui incluía uma balsa e depois só por rodovia aí, então aumenta a distância aproximadamente 300 quilômetros da capital Salvador. Beleza? Mais um município que me pareceu realmente muito bonito, uma coisa assim, nossa, lugar de filme, sabe? Mas bora lá, vamos falar do que importa, vamos passar aqui sobre os principais pontos do nosso edital da GCM de Cairu. Lembrando que aqui também, pessoal, a gente tem um edital aberto com várias vagas, tá? Para outros cargos. Então, nem tudo que tiver disposto no edital vai ser sobre o cargo de guarda civil municipal. Então, aqui a gente vai passar, de fato, por aquilo que é mais importante nesse primeiro momento, que você ainda está ali decidindo se você presta a prova ou não, se você se inscreve ou não. Então, a primeira informação relevante, né, a primeira informação importante é a banca organizadora, que é a Inas do Pará, né, Serviços de Concursos Públicos Limitada, mas aqui a gente vai chamar de Inas do Pará. Então, é a banca organizadora, é aquela que vai ser responsável por algumas etapas desse concurso e também é aquela que o candidato deve, por meio desse endereço eletrônico aqui, ó, por meio desse site, ficar atento a todas as comunicações oficiais a respeito do concurso. Então, pessoal, tudo aquilo que é relevante para o concurso será comunicado no site oficial da banca, tá? Então, esse deve ser o teu principal meio de informações e é ali que você vai buscar as respostas, às vezes, para uma dúvida que você tem, a questão do cronograma, das datas, está tudo descrito lá no site oficial da banca, ok? Então, aqui, a seleção será de acordo com algumas etapas, a depender do cargo em que a gente está falando. Então, nós teremos a primeira fase, uma prova de conhecimentos, tá? Uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Então, isso aqui entra porque a gente está falando da GCM, prova objetiva, elimina e classifica. Depois aqui, para o cargo específico de guarda municipal, ó, nós teremos avaliações específicas. Nós teremos um teste de aptidão física, o chamado TAF, de caráter eliminatório. Teremos uma investigação social, também de caráter eliminatório. E, por fim, uma avaliação médica e psicológica, também de caráter eliminatório. Então, o que eu tenho aqui nesse primeiro momento, enquanto classificatório, somente a prova objetiva. Depois eu ainda vou ter, como uma quarta fase, uma quarta etapa desse concurso, a avaliação psicotécnica de caráter eliminatório e o curso de formação da Guarda Civil Municipal, que olha aqui o detalhe, ó, volta a ser classificatório. Então, quer dizer, você será classificado com base na tua nota da prova objetiva. Depois da prova objetiva, é uma questão de ir avançando nas etapas, não ser eliminado, até você chegar no curso de formação, onde aí sim existe uma possibilidade de alterar a tua classificação. Então, de repente, se você não está ali numa classificação tão boa, mas você vai ser chamado para o curso de formação, é uma questão de não ser eliminado nas outras etapas, no TAF, investigação social, no psicotécnico,
e posteriormente chegou no curso de formação, aí é dar a vida para que, partindo do pressuposto que ele também será classificatório, se você tiver um desempenho excelente no curso de formação, isso pode te jogar lá para cima em relação às vagas, ok? Então, muita atenção nisso. Até o momento, temos, enquanto etapas classificatórias, somente a prova objetiva, que é a primeira, e o curso de formação, que é a última, ok? Tudo nesse meio do caminho será apenas eliminatório. Então, aqui a questão das vagas. Depois a gente vai ver no anexo 1 aqui o quadro de vagas, tá? Temos aí a ampla concorrência e as cotas destinadas às pessoas com deficiência. Temos também o cadastro reserva. Então, a gente vai ver melhor aqui no anexo 1. A questão das inscrições, pessoal, leia atentamente isso aqui no momento que você for efetuar a sua inscrição, para ter certeza que você não está deixando passar nada, para ter certeza que você está preenchendo todos os dados corretamente. E, igualmente, eu falo da isenção da taxa de inscrição, tá? Se você acha que você se encaixa nesses grupos, ó, candidatos hipossuficientes, aqueles do CAD único ou doadores de medula óssea, leia atentamente aqui no edital para você buscar a isenção da tua inscrição. Da realização das provas objetivas. Então, lá no anexo 3, a gente vai ver o conteúdo programático, mas aqui eu já tenho um raio-x dessa prova, eu já consigo entender como que ela vai aparecer. Então, eu tenho o seguinte: 10 questões de língua portuguesa, 15 questões de conhecimentos gerais, peso 2, tá? Então, 10 de português, 15 de conhecimentos gerais, peso 2. Depois eu tenho 10 questões de matemática, mas olha aqui, ó, o peso é 1, tá? Então, é a menor nota, digamos assim, aqui em questão de pontuação. Depois eu tenho conhecimentos específicos com as mesmas 10 questões, mas o maior peso da prova, o peso é 3. Então, se eu tenho 10 questões com peso 3, eu posso atingir no máximo 30 pontos nessa área de conhecimento, nessa parte de conhecimentos específicos. E aí a gente fecha com legislação, 5 questões é a menor quantidade de questões, mas é peso 2, não é o menor peso, então 10 pontos. Então, num total, eu vou encontrar lá no dia da prova 50 questões, e somando aqui o peso de cada uma, eu tenho um total de 100 pontos para acertar nessa prova. Detalhe, eu já encontro aqui um mínimo de acertos. Olha o detalhe, um mínimo de acertos e uma pontuação mínima por área. Quando eu falo que a prova objetiva ela é eliminatória e classificatória, ela vai sim te classificar, mas você sempre tem que atingir um mínimo para que você não seja eliminado logo de cara. E aqui a gente tem já um mínimo de acertos. Em língua portuguesa, são 5 acertos no mínimo. Em conhecimentos gerais, 8. Matemática, 5. Conhecimentos específicos, 5. E legislação, 3, tá? Então, muito cuidado aqui, você tem que ter uma pontuação total de no mínimo 52 pontos, mas atingindo a pontuação mínima em cada área, tá? Então, muito cuidado aqui, é o tipo de prova que você não pode deixar passar nenhuma disciplina. Ah, eu não sou... legislação são só 5 questões, então nem vou estudar. Se eu perder 5 questões, vou chutar tudo e tá tudo bem. Não, porque se você não atingir a pontuação mínima ou o mínimo de acertos em legislação, você já está eliminado, independente da tua pontuação nas outras disciplinas. Então, realmente é caso de atenção aqui. Então, como eu falei, item 7.4, o candidato que não atingir a pontuação mínima exigida em qualquer disciplina ou no total será eliminado no certame. Lembrando aqui, ó, 5 alternativas em cada questão. Então, aqui da aplicação da prova objetiva terá uma duração de 3 horas, a gente vai ver certinho ali no cronograma as datas. Pessoal, leia atentamente aqui a parte dos documentos de identificação, o que você tem que levar na prova, né? Todas as orientações. Ela será realizada em 2 turnos distintos, né? Matutino e vespertino. A gente vai ver depois o horário específico para cargos de nível médio, as orientações gerais aqui para os candidatos, avaliação de títulos que não tem na parte da GCM, tá? Que questões específicas para o cargo de auditor fiscal. E a gente chega aqui no teste físico. Ó. Então, lembrando, caráter eliminatório, e serão convocados para a realização do TAF os candidatos classificados em até 3 vezes o número de vagas. Então, depois a gente vai ver ali a questão das vagas. A tua classificação ela tem que ser 3 vezes. Então, vou dar um exemplo besta aqui, ó. Não sei se é o caso. 20 vagas, então eles vão chamar 60 pessoas. 3 vezes o número de vagas. Então, a tua classificação, para você poder ser chamado para o TAF e avançando nas etapas, tem que ser ali mais ou menos essa que a gente vai ver. Sobre o TAF, o que a gente encontra lá? A gente vai encontrar 3 exercícios. Como ele é eliminatório, eu só tenho um índice mínimo, ó, ele não vai me classificar. Então, eu tenho que fazer o mínimo. Eu fiz o mínimo, beleza, estou apto, estou aprovado.
que eu encontro? Uma corrida de resistência de 12 minutos, onde o mínimo masculino é 2.200 e o feminino 1.800 metros. Eu encontro uma flexão de braços no solo, onde o mínimo masculino serão 20 repetições e o feminino serão 15 repetições. E eu encontro 1 minuto de abdominal remador, onde o mínimo masculino serão 30 repetições e o mínimo feminino 25 repetições. Aqui está explicando certinho cada item, muita atenção no TAF. Temos a investigação social, também eliminatório, cujo objetivo é verificar a idoneidade moral, a conduta social, entender quem é esse candidato, como que é a vida dele, enfim. Avaliação médica e psicológica. Laura, por que você não está falando de cada etapa? Porque para vocês, o mais importante agora é a prova objetiva. É a primeira etapa e entender os principais pontos do edital. Posteriormente, conforme você for avançando de fase, você vai se debruçando aí sobre as características de cada fase, o que é preciso, quais são as orientações. Beleza? Critérios de desempate, recursos, avaliação psicotécnica. Lembrando que também é caráter somente eliminatório, vai verificar se você apresenta condições cognitivas, emocionais e de personalidade compatíveis com o desempenho do cargo, tá? Para ver se você de fato tem essa capacidade de exercer essa função. E a gente finaliza com o curso de formação da guarda, tá? Que aí não será realizado pela banca, ó, será eliminatório e classificatório e não será realizado pela banca. Então aí sim não será uma responsabilidade da INAS do Pará, mas sim da empresa contratada especificamente para isso, né? Aqui as questões do apto e inapto, lembrando que não é somente eliminatório e sim classificatório, orientações da posse, exercício e disposições finais. Vamos para os cronogramas, né? Contém os conteúdos aí mais importantes. Então, primeiro, quadro de vagas. Dentro do cargo de guarda municipal, eu encontro 30 vagas na ampla concorrência, 8 separadas para as mulheres, não tem reserva PCD aqui nesse caso, com cadastro reserva, tá? O que é um cadastro reserva? Quer dizer que se você ficar fora das vagas e não necessariamente for aproveitado nesse primeiro momento para o concurso, teu nome fica guardadinho lá, surgindo a oportunidade, a conveniência, a possibilidade, até por questões orçamentárias, a administração pública, a prefeitura pode te chamar, beleza? Quais são os requisitos? A gente tem aqui, ó, nível médio completo, tá? Você precisa apresentar o seu certificado de conclusão e CNH na categoria AB. Não tenho nada falando de limite de idade, limite de altura. Como requisito, ensino médio completo CNH-AB, ok? Você vai ter uma jornada semanal de 40 horas ou regime de plantão, né? A depender da conveniência e da necessidade da administração pública. Como vencimento, você encontra aqui, ó, R$ 1.870, mais o auxílio fardamento, que eles não especificaram aqui o valor, mas você já sabe que você vai ter esse mais do auxílio fardamento. E a taxa de inscrição para esse cargo, R$ 70. Então, você acessa o site da banca organizadora, faz a inscrição, você tem que pagar R$ 70 para poder participar desse concurso. Um resumão geral das informações mais importantes aqui no anexo 2 do cronograma. Ó. Então, período de inscrições de 29 do 9 a 20 de outubro. Então, as inscrições estão atualmente abertas e permanecerão abertas até dia 20 de outubro. Se nada der errado, se nada mudar, teremos a aplicação da prova objetiva no dia 30 de novembro. Lembrando aqui, ó, período matutino para nível médio. Então, vocês, concorrentes do cargo de guarda municipal, farão as provas das 9 da manhã até o meio-dia, ok? Então, se nenhuma mudança acontecer, a prova já tem data 30 do 11 e 30 de novembro, tá? Resultado final da prova lá em 16 de dezembro. Já temos aqui um período definido de TAF, ó, do dia 20 de dezembro a 21 de janeiro. Então, já dá para você ir treinando e se preparando para o TAF. E aí, as próximas etapas bem lá na frente. Então, a gente não vai se preocupar com elas nesse momento, tá? Inclusive, eles deixam bem claro aqui, ó, homologação, exceto guarda municipal. Porque tem uma série de outras etapas. É muito difícil que conclua isso até a data que a banca está colocando aqui, ó, 23 de janeiro de 2026. Beleza? É pouquíssimo tempo para uma prova objetiva que você vai fazer dia 30 de novembro e essa quantidade absurda de etapas que tem, tá? Para terminar dia 23 de janeiro, é impossível mesmo. E por fim, vamos finalizar com o anexo 3, conteúdo programático. Então, vamos entender aqui o que você pode ter na tua prova. Eu vou até colocar aqui junto para a gente ver ao mesmo tempo a questão das questões. Aqui, ó, bora lá, nível médio. Então, língua portuguesa. Lembrando que são 10 questões, ó, já anota aí. 10 questões que você pode encontrar lá.
conteúdo padrão de ensino médio, tá? Leitura e interpretação de texto, gêneros e tipologias textuais, ortografia, acentuação, pontuação, termos de oração, regência, vozes verbais, então todo o conteúdo aí programático padrão do ensino médio. E matemática, voltando ali, que a gente encontra também 10 questões, ó, aqui também 10 questões. Você também encontra o conteúdo padrão do ensino médio, operações numéricas, porcentagem, juros simples, proporcionalidade, álgebra e funções, razões e proporções, misericórdia, funções de primeiro e segundo grau, tá todo o conteúdo padrão ali de matemática. Em conhecimentos gerais, que nós temos 15 questões, então cuidado aqui, 15 questões. A gente tem um conteúdo de história do Brasil, história e geografia da Bahia, história e geografia de Cairu, do município em específico. Depois temos geografia do Brasil, atualidades nacionais e internacionais, cidadania, sociedade e direitos humanos. Item 7 aqui, ó, meio ambiente e sustentabilidade, saúde e sociedade, cultura e sociedade. Então, aqui, bem diversos conteúdos em conhecimentos gerais, história, geografia, atualidades. E lembrando aqui uma quantidade um pouquinho maior, 15 questões, tá? Legislação, apenas 5 questões, apenas, mas cuidado com o peso aqui. Nós temos Constituição Federal, questões de administração pública, Constituição do Estado da Bahia, Lei Orgânica do Município, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e a Lei Complementar 765 de 2024, que vai estruturar aí o Poder Executivo Municipal de Cairu. Então, bem discriminado aqui na parte de legislação, tudo que você vai ver. Em conhecimentos específicos, e vamos olhar com carinho aqui para o cargo de guarda municipal, a gente volta a ter 10 questões, tá? Mas lembrando que aqui o peso é 3, tá? Aqui o peso é 3. É o maior peso, ó, que você vai encontrar na tua prova, tá aqui em conhecimentos específicos. E aqui tem coisa pra caramba, hein, gente? Ó, legislação da Guarda Municipal, Estatuto Geral das Guardas Municipais, temos direitos humanos e cidadania, temos noções de segurança pública, Código de Trânsito Brasileiro, Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, temos noções de primeiros socorros, a legislação aqui, ó, do Corpo de Bombeiros, a partir do SAMU, noções de meio ambiente e proteção urbana, então a lei de crimes ambientais, essa resolução aqui 307 do CONAMA, ó. Então toda a parte de conhecimentos específicos. E volto a falar, tem algumas coisas aqui da parte de legislação, nas 5 questões de legislação, por exemplo, Constituição Federal, que talvez caberia melhor aqui, mas, tá aqui, ó, olha lá, ó, eles repetiram o item, ó, Constituição Federal. Significa que probabilidade, a incidência dessas questões na prova é bem clara, tá, pessoal? Por tudo que está previsto aqui no edital, é bem claro. Finalizamos os principais pontos desse edital importante aí, município muito bonito no estado da Bahia. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, na MGL Nordeste. Se você tem interesse de se preparar de maneira específica, direcionada para esse concurso da GCM de Cairu, acessa o link aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato com a gente. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.